Olá, vamos apresentar nesse vídeo a proposta de valor para o serviço de gestão empresarial que a Nutopo desenvolveu, passando principalmente pela estruturação dos processos dentro da empresa. A gente vai entender também o porquê que a gente foca na estruturação de processo para uma gestão empresarial efetiva. Para começar, a gente vai apresentar a metodologia que a gente desenvolveu dentro da empresa. A metodologia Free. Free é uma palavra que em inglês significa livre. A gente gosta de pensar que é uma metodologia livre de fórmula, de receitas de bolo, porque a gente sabe que cada projeto tem as próprias características, os próprios níveis de complexidade. Então não podemos pensar em algo que possa funcionar de forma universal. Mas, além disso, o FREE é também um acrônimo. É um acrônimo em que cada letra identifica o momento da empresa. E essa definição do momento da empresa é muito importante exatamente para não definir uma estratégia de forma geral. Por exemplo, se a empresa está começando agora, não faz sentido pensar uma estratégia de escala. Estamos começando agora, a gente está na fase F do FREE, que significa first em inglês, primeiro. Ou seja, eu estou no momento em que estou montando a empresa ou estou criando um produto, mas eu posso achar que é uma ótima solução para o mercado, mas eu preciso validar no mercado, preciso que as pessoas ou as empresas comprem esse produto da minha empresa. Então, até chegar à primeira venda, né, não faz sentido falar de escala, a gente está validando o produto ou a empresa. Depois do F, a gente entra na fase de recorrência, replicabilidade, em que a gente precisa entender se aquela primeira venda não foi um acaso. Então, a gente precisa criar recorrência. Nesse caso, entra mais estratégia de marketing. Eu preciso chegar a um ponto de criar volumes orgânicos de clientes, né, de vendas, para poder, de fato, criar uma recorrência, definir quais são os canais que dão isso. De novo, aqui não faz sentido falar de escala, porque a estratégia para criar recorrência é diferente da estratégia de criação de escala. E aí a gente vai para a fase de escalabilidade, né? Então faz sentido falar de escala depois que a gente criou uma recorrência, e aqui que a gente entra com esse serviço de estratégia empresarial, e por isso que a gente trabalha com otimização de processo. Por quê? Porque a gente está falando com empresas que já têm uma recorrência, né, mas não conseguem escalar. Muitas vezes é porque não tem processos estruturados para poder delegar para os colaboradores. Muitas vezes o perfil dos colaboradores não está bem definido. Outras vezes, por exemplo, não tem um sistema em nuvem para a gestão de projetos de tarefa, para poder controlar todos os projetos a qualquer momento. Outras vezes a gente pode ter um problema de precificação ou um problema de controle do que foi gasto contra o que foi planejado no orçamento. Então, claramente, cada empresa tem um gargalo diferente. E é aqui que a gente entra, né, faz um diagnóstico, né, e tenta entender como trabalhar para poder estruturar a empresa e sim crescer de forma sustentável. Muitas vezes, quem está nessa fase, né, que está na fase de recorrência, que não consegue entrar na fase de escalabilidade, são aquelas empresas que conseguem vender porque a marca já está bem posicionada no mercado, né? Porque tem um nome bem forte, mas internamente tem problemas realmente de gestão. Obviamente esses problemas não são necessariamente de processos puramente operacionais, às vezes são processos de financeiros, de contabilidade, até jurídicos, e aí que a gente entra com os nossos especialistas, né? Caso a necessidade possa ser complementada com algum processo de marketing, a gente faz também internamente. E a última fase é a fase de elaboração, excelência. Então, é a fase em que a empresa chega a um ponto de maturidade e excelência, que a gente fala, onde todos os processos que a gente estruturou, a gente pode aplicar para outros produtos ou até para outros mercados. Vamos ver então como é que funciona essa gestão, né? Ela é dividida em 3 macrofases. Antes de começar o projeto, a gente tem uma conversa, faz um diagnóstico, né, através de algumas perguntas que a gente envia para o nosso parceiro, para entender e alinhar os desafios, né, e as prioridades. É importante fazer isso antes de começar o projeto para evitar desalinhamentos, para evitar que ao longo do projeto
a gente possa trabalhar algumas vertentes que possam não aparecer prioritárias para os nossos parceiros. Depois desse primeiro diagnóstico, a gente começa a entrar no vivo do projeto, né? Então, a gente tem uma primeira fase de mapeamento detalhado que passa através de uma vivência dentro da empresa. A gente precisa entender realmente se o que a gente estabeleceu naquela primeira conversa, de fato, são problemas e de que forma estão sendo abordados, né? E tem esse mapeamento para depois chegar na fase 2, que é a fase de planejamento estratégico, em que a gente monta um plano de ação, que não deixa de ser quase um plano de negócio mesmo, para voltado ao crescimento através da otimização dos processos internos, né? E depois, na terceira fase, a fase de implementação. E essa aqui é um dos grandes diferenciais que a gente traz, porque não é puramente um trabalho de consultoria, que para, vamos dizer, na fase de planejamento. A gente trabalha a implementação, nosso posicionamento, né, é como um diretor de operações interino, as a service, né. Então, por que a gente desenvolveu esse tipo de abordagem? Porque quando a gente faz esse tipo de gestão, esse tipo de estruturação, a gente passa por uma mudança cultural, né? Então, uma mudança cultural precisa de tempos fisiológicos, porque a gente, afinal de contas, fala com pessoas. E como diz Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã, ou seja, a cultura é muito mais poderosa do que a estratégia dentro de uma empresa. E a cultura não muda de forma simples. Então, mesmo que a gente coloque um diretor de operações com muita experiência, ainda a gente vai precisar de tempo fisiológico. Então, ele pode ficar com tempo ocioso pelo menos pelo primeiro tempo. Por isso que a gente definiu esse papel de diretor de operações interino para ajudar nessa transição, vamos dizer, cultural, que não é só uma transformação digital e operacional, mas é principalmente cultural. E o que é a fase 4? Bom, quando a gente está dentro da empresa, né, então vivenciando mesmo todas as mudanças, a gente vai se deparar com outros problemas, outros gargalos que provavelmente no começo do projeto não eram prioritários, né, porque tinha coisas mais urgentes para definir e resolver, mas ao longo do processo a gente identifica que outros pontos, outras vertentes poderiam ser melhoradas, e aí que entra a fase 4, em que a gente identifica, caso seja o caso, outros processos que a gente pode melhorar. Então, o nosso propósito final, de forma geral, é ser seu parceiro para a tomada de decisão. É por isso que a gente começa com um diagnóstico, faz o mapeamento, uma vivência necessária, e depois planeja e também implementa. Então, entre em contato para saber mais do serviço de gestão empresarial da notopo.com. Até a próxima. Tchau!